E nesse Nitro Drops eu trago uma dica para escritores sobre arcos de personagem. Eu gosto muito de falar isso porque arcos de personagem é algo essencial para quem está escrevendo, para quem está construindo roteiro, narrativa, até mesmo o pessoal do RPG aqui do canal também que curte, né? Aprender a lidar com arcos de personagem é muito importante. Então, eu acabei de assistir o Orange is the New Black, a 7ª temporada, que é fenomenal, sensacional. E o Orange is the New Black eu recomendo para todo mundo, uma série sobre presidiárias, trabalha vários temas relevantes para os dias de hoje, condição da mulher, a questão das minorias e tal, é fantástico, fenomenal. E uma coisa interessante nessa 7ª temporada, para quem for assistir, né, quem está aí na luta para poder escrever, para poder aprender a escrever, é que a 7ª temporada mostra vários exemplos de arcos de personagem, porque fecha a série, então fecha os arcos de personagem, até arcos grandes de personagem, desde a 1ª temporada, são fechados nessa temporada. E mostra os diversos tipos de arcos. Então você tem personagens que têm arcos positivos, né? Arcos de personagens positivos. Eles terminam em uma situação melhor ou mais maduros do que eles tiveram antes. Esse é o arco de personagem mais tradicional que tem, né? Você também tem arcos de personagem negativos, você tem várias personagens, tem 2 personagens principais, não vou dar spoiler, mas que elas terminam bem pior do que elas começavam. Até o nível, assim, bem pior do que elas começavam. Uma espécie como no Breaking Bad, um arco negativo, onde o personagem, ele falha em aprender a mentira que ele falha em aprender a verdade que ele precisa aprender, ele é derrotado pelo arco, né? Ele não aprende com o arco, ele termina pior do que ele havia começado antes. E você tem também personagens, né? São aqueles que a gente chama de stock characters, né? Que é personagens cartolina. São aqueles personagens bastiões, aqueles personagens que não mudam na história. Ele termina a história como eles vieram antes, né? Por exemplo, James Bond, ele é um desse tipo de personagem, que o arco dele a gente chama de arco reto ou arco zero, né? Que ele começa, tem uma mudança, mas depois ele volta no estado inicial que ele começou antes, né? Os super-heróis costumam ter isso, principalmente porque você precisa contar a mesma história ou outras histórias com o personagem. Então muitas vezes você termina o arco no mesmo estado de antes. Então, e qual que é outras coisas que eu percebi nesse Orange is the New Black, nessa 7ª temporada? Quando você tem vários personagens, se você quiser dar unidade para um arco narrativo muito grande, você tem um montão de personagens, né? O George Martin faz isso no Game of Thrones também. Mas você tem vários personagens e você está contando várias histórias ao mesmo tempo. Como é que você faz para dar unidade? Você siga o exemplo do Orange is the New Black. Você escolhe um tema forte, né? Por exemplo, o tema dessa 7ª temporada é você tentar consertar erros do passado, né? Você fechar as pontas. Por exemplo, se você causou algo mal a alguém no passado, existe a possibilidade, você pode ou não, essa é a pergunta temática dessa temporada. É possível ou não é possível você fazer as pazes, reatar, ou você se desculpar pelo que você fez e se redimir dos seus erros do passado. E aí você escolhe um tema e aí todas as narrativas vão ser comentários sobre esse tema. Então você vai ter personagens que vão dar uma resposta para esse tema. Por exemplo, não, é impossível, depois que você faz um erro, se o erro for muito grave, é impossível de você se redimir, é impossível você consertar o que você fez no passado. Enquanto outros personagens não. É possível sim, o arco narrativo deles pode ser positivo e mostra que é possível a redenção. Então essa que é a dica de hoje. Você tem vários personagens, você unifica a sua história através do tema. Faça com que cada arco desses personagens seja um comentário sobre o tema, né? O Game of Thrones faz isso de maneira magistral, né? Que o poder corrompe, né? E que esse desejo do poder, o desejo do trono, ele transforma as pessoas. Algumas pessoas pioram, né? Outras pessoas melhoram, outras pessoas ficam do mesmo jeito. Mas o tema da ambição do poder é o que unifica todo aquele montão de narrativa do Game of Thrones.
Então essa aí fica aí a dica de hoje, né? De como unificar diversos arcos narrativos em uma história. Então é isso aí por hoje.